Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de janeiro de 2025, rodadinha mais curta da NBA para a gente trazer os nossos palpites, sempre buscando, através dos números e estatísticas, sermos bem lucrativos e mais do que isso, informar vocês de coisas interessantes que podem rolar no jogo, vocês se sentirem mais preparados para fazer a sua fezinha noite após noite na maior liga de basquete do mundo. Lembrando, tem link na descrição da BetWinner com bônus para vocês no cupom Sexta de 3, tem também o nosso grupo gratuito. Ontem os palpites foram exclusivos do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, apenas R$30, e o grupo VIP mais completo do mundo. Lá você vai ter acesso a muitos guias, e-books, números, estatísticas, tips diárias, os favoritos da noite, as melhores zebras. Tem também ali a nossa listinha com os melhores jogos over e under para você ficar de olho, os mais perigosos para se operar com pontuação, além do nosso radar cesta de 3 com os melhores jogadores e times para você ficar de olho em apostar durante a semana. Tem muito conteúdo extra lá, mas para a gente continuar trazendo de forma gratuita para vocês vídeos, a gente precisa bater a meta de like. Foi por isso que não teve vídeo ontem, e a gente precisa de 150 likes no vídeo de hoje. Cliquem no botão de joinha para não perder nenhum dos nossos vídeos e chamem a galera para poder caprichar no like e ajudar a gente a postar vídeos aqui para vocês com uma frequência maior. Batendo a meta de likes, tem vídeo amanhã, mas bora começar o nosso vídeo falando de Pistons e Pacers, e a gente também vai falar de um jogo que já acontece na virada da madrugada, porque a gente vai duplar uma boa pontuação dos Pistons com um handicap positivo aqui a favor do Houston Rockets, que joga como visitante, encara o Sacramento Kings. Então nós vamos aqui de mais de 105,5 pontos do Detroit, que hoje encara uma defesa que frequentemente vem sofrendo aí na mão deles para poder se defender com enorme facilidade, principalmente agora que o Detroit melhorou, e vamos colocar um handicap de mais 11,5 a favor do Houston Rockets. Eu considero esse handicap aqui bem promissor, tá? O Houston Rockets é um time tão competitivo quanto ou melhor que o Sacramento Kings, não é porque eles estão fora de casa hoje numa sequência longa de jogos que necessariamente eles não vão conseguir se manter perto do placar, e aqui a gente pode perder de no máximo 11 pontos de diferença ou vencer o jogo, que é green, só não pode perder de 12 ou mais. Quanto ao Detroit Pistons, a gente espera que eles façam pelo menos 106 pontos contra essa defesa do Indiana Pacers, que além de ser uma defesa ruim, apesar de terem melhorado recentemente, eles ainda são uma das 10 piores defesas da NBA. A equipe do Detroit Pistons também melhorou ofensivamente, tá? Eles são um ataque de meio de tabela, nada mal para quem foi ruim durante muito tempo. E a gente também tá falando de Indiana, que é o sétimo ritmo mais alto da NBA, ou seja, teremos muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco o relógio. E se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos em relação a ritmo, velocidade, o Pistons também se tornou um dos 10 times mais rápidos da liga. O Indiana Pacers é um time que sofre muitos pontos de mano a mano, eles têm um aproveitamento ruim nesse tipo de defesa, então você não precisa de nada muito complexo para poder ferir a defesa deles. Não à toa, nos últimos 20 jogos, eles sofreram uma média de 111,3 pontos. Como eu disse, eles melhoraram defensivamente, mas eles tiveram muitos jogos aí contra times que jogam num ritmo lento ou viviam uma fase ruim. Quando a gente faz um recorte aqui referente a eles nos últimos jogos como visitante, vamos colocar aqui on the road, a gente tem números ainda mais interessantes para poder ver um Detroit Pistons produzindo bem. Eles sofreram 115 pontos para os seus rivais jogando fora de casa, pelo menos nos últimos 20 jogos aqui em que recortamos. E quando a gente fala aqui especificamente dos confrontos diretos entre essas franquias, os Pistons marcaram 116,2 pontos de média, superando a casa dos 105,5 pontos em 9 dos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, mesmo perdendo a grande maioria dessas partidas. Beleza? Mas falando agora a respeito de como o Houston Rockets pode equilibrar as coisas diante do Sacramento Kings, vamos lembrar que o Houston Rockets só passou a ser bom desde a temporada passada, então não faz tanto tempo, precisamos de um recorte mais curto, já que antes eles eram dos piores times da NBA. O Houston Rockets conseguiu vencer 3 dos últimos 4 jogos e cobrir esse handicap em todos os últimos 4 jogos consecutivos contra o Sacramento Kings, que trocou de treinador, teve um gás aí no começo depois da sua troca, mas não necessariamente significa que eles vão se dar muito bem hoje, tá? A gente tá falando de um Houston Rockets que é melhor em diversos fatores. Vamos colocar aqui em relação à eficiência ofensiva, o Houston é o 9º melhor ataque da NBA, o Sacramento Kings o 7º. Defensivamente, o Houston é a 3ª melhor defesa da NBA, enquanto que o Sacramento Kings é quase uma das 10 piores defesas aqui. Na verdade, eles estão na metade da tabela. E quando a gente puxa aqui o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz, menos quanto você sofre. O Houston tem um 5º melhor net rating da NBA, enquanto que o Sacramento Kings é apenas o 10º, tá? E a diferença é bem grande, de 2,6 pontos positivos para 6,5. Em relação a vitórias também, não tem nem o que dizer, o Houston Rockets briga no topo da Conferência Oeste, é o 2º colocado ali,
em relação ao número de vitórias da conferência mais difícil que a gente tem na liga, enquanto que o Sacramento Kings vem de uma temporada de decepção, apenas o 17º colocado na NBA em geral, empatado com diversos outros times, tá? Só lembrando que a fase do Sacramento Kings é excelente, tá? Nos últimos 10 jogos eles venceram 70% dessas partidas, mas eles não conseguiram cobrir esse handicap nas 3 oportunidades em que eles não venceram. Não cobriram contra o Chicago Bulls, contra o Miami Heat, não conseguiram também contra Memphis, Filadélfia e nem contra Dallas. Então as coisas se invertem, porque em 80% desses 10 jogos eles não cobriram esse handicap. O Houston pode vencer qualquer um, ser competitivo contra qualquer um, porque é um time muito forte, assim como o Sacramento Kings também. Mas na média da temporada, em geral, o Houston foi um time mais consistente, mais seguro, e eu gosto de ficar a favor das melhores defesas em quadra, beleza? Em relação à escalação, vamos dar uma olhadinha aqui rápido para ver se não tem nenhuma grande perda. Além do Jabari Smith lá do Houston Rockets, a gente tem o Malik Monk, o principal sexto homem desses Kings, como dúvida hoje, beleza? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos falar a respeito do Phoenix Suns, que encara o Washington Wizards. Aqui a gente vai trazer uma duplinha e uma boa pontuação deles, com a boa pontuação de um jogador no jogo entre Clippers e Portland Trail Blazers. A gente tem aqui o Phoenix Suns podendo fazer mais de 112,5 pontos, mas a gente consegue pegar essa linha no ao vivo pagando melhor, ou então uma linha mais baixa com uma odd ainda mais atrativa, então fiquem de olho, tá? A gente tá falando de um Wizards que é uma das piores defesas da NBA e um dos times com pior aproveitamento, na verdade, o time com pior aproveitamento em defesa de mano a mano na liga. A gente sabe que um time com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal devem produzir muito bem hoje já, que eles vão enfrentar um adversário favorável. Já o Norman Powell encara o Portland Trail Blazers, não é só na lei do ex que a gente tá se baseando, é um jogador que, vamos começar por ele, nos últimos 2 jogos em que ele foi de fato titular com a camisa dos Clippers contra esse rival, ele marcou 30 e 30 pontos com média de 30,2 minutos. Eles jogaram ontem, eles podem estar cansados, mas eles resolveram o jogo muito cedo. Então o Norman Powell vai ter tempo para poder ser produtivo hoje, e mais do que isso, o Portland deve dar um pouquinho mais de trabalho jogando em casa, exigindo que ele consiga aí ter uma minutagem boa para produzir bem em pontos, tá? O Kawhi Leonard tem grandes possibilidades de não jogar hoje, então as coisas devem aumentar em relação ao volume para o Powell, que joga na posição de shooting guard, onde o Portland Trail Blazers é o segundo time mais vazado da NBA, e joga também na posição onde o Portland é o time que mais cede bolas de 3 por jogo. O Blazers tem um aproveitamento ruim em defesa de perímetro, defensivamente é a terceira pior defesa da NBA, e a gente tá falando aqui de um Norman Powell que, se a gente for pegar jogadores da posição dele, equivalente com características que enfrentaram o Blazers recentemente, 7 dos últimos 7 foram over e 8 dos últimos 10 foram over também. Quando a gente pega aqui os últimos 13 jogos que ele fez, em 10 ele superou essa marca dos 18,5 pontos. Ontem ele não superou, mas também a gente sabe que ele teve uma minutagem mais baixa, fatalmente ele iria conseguir superar. E ele encara hoje um time que, recentemente, nesses 2 confrontos que ele fez contra eles, ele teve um aproveitamento dos arremessos de quadra absurdo, quase 60% nas bolas de 3 e quase 60% nos arremessos de quadra. Beleza, mas voltando para falar a respeito do Suns, que encara hoje uma das piores defesas da NBA, um dos times que tem, como eu disse, o pior aproveitamento em defesa de mano a mano, a pior defesa por 100 posses de bola, um time que joga no ritmo alto, o quarto mais rápido da NBA, então eles dão muitas posses de bola por minuto para eles mesmos, mas também para os seus rivais. O Phoenix Suns é um time eficiente no ataque, tá quase nos 10 ataques mais eficientes da liga, e o Wizards, eles sofreram nos últimos 20 jogos uma média de 122,2 pontos, e se a gente for pegar, eles sofreram pelo menos 120 pontos em 4 dos últimos 5 jogos. Lembrando que algumas dessas partidas, Bulls, Houston, Minnesota, nem são ataques com eficiência ofensiva absurdo assim, e mesmo assim eles sofreram uma linha de pontuação bem alta que eu acredito que deva se repetir para hoje, beleza? E agora vamos finalizar aqui com o OKC e Cavs. Para essa partida a gente tem uma linha de pontuação que a gente quer trabalhar, um acima de, mas antes, pessoal, última vez que a gente pede o recado para vocês, para a gente trazer vídeo amanhã de novo, a gente precisa do like de vocês. 150 likes é a meta de hoje, compartilha esse vídeo para a galera caprichar no like e motivar a gente a trazer vídeo aqui para vocês. Lembrando que o nosso grupo VIP está com valor promocional e vagas limitadas, lembrando, R$30 apenas no primeiro mês para vocês conhecerem o nosso grupo VIP e ter acesso a todos os nossos guias de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias, tips diárias favoritos da noite, melhores zebras, favoritos, melhores jogos over, melhores jogos under, jogos perigosos para ficar de fora na pontuação, e as melhores odds estão todas lá também. Corram, aproveitem, é tudo isso
e muito mais. Vamos de mais de 227,5 pontos totais para essa partida. Hoje, o Oklahoma City Thunder joga em casa com a confiança aí da torcida. Eles devem ter uma eficiência mais alta nos arremessos, só que tem um porém. Eles são a melhor defesa dentro de quadra hoje, mas eles jogam sem o Chet Holmgren e sem o Isaiah Hartenstein, seus dois principais protetores de aro. O titular e o reserva não jogam hoje, então o time deles vai estar mais exposto no garrafão, diante de um time que joga com dois pivôs, Jarrett Allen e Evan Mobley, vivem a sua melhor temporada ofensivamente falando, e mais do que isso, o OKC vai estar um time mais leve, mais rápido para produzir muitos pontos, fazer muitas posses de bola, mas também ceder muitas posses contra o melhor ataque da NBA. Oklahoma também é um ataque de top 10, e a gente está falando também aqui em relação a ritmo, velocidade, de 2 dos 8 times mais rápidos da liga. Então a gente tem velocidade, muitas posses de bola, um garrafão extremamente exposto, bolas de 3 em eficiência lá no teto dos Cavs, o melhor ataque da liga em quadra, os 2 dos 10 melhores ataques da NBA, 2 dos 10 times mais rápidos da liga, e um confronto direto que recentemente gerou mais de 250 pontos. Essas franquias se enfrentaram no dia 8 de janeiro, nesse que é o confronto das duas melhores equipes da NBA, creio eu, e mais do que isso, esse over aqui foi superado em média nos últimos 15 jogos dos Cavs, onde eles fizeram 123 pontos, sofreram 112, ou seja, mais de 235 pontos em média nas partidas em que eles se envolveram, e esse acima de 227,5 pontos foi superado em 3 dos últimos 4 jogos, incluindo no confronto contra o Oklahoma City Thunders. É muito talento dos dois lados da quadra para a gente poder ficar em under. Acredite, um jogo bem pontuado nessa noite. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Grupo VIP, chame lá no WhatsApp sem compromisso. Confiram todos os conteúdos que vocês vão receber e tem muito mais daqui para frente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!